Saúdo a todos, dizendo sejam bem-vindos no canal do YouTube do Grupo Socorrista Maria de Nazaré. Nós estamos dando continuidade ao projeto Emmanuel por Chico, trazendo mensagens do orientador espiritual Emmanuel, à luz da codificação, e psicografadas pelo nosso Chico Xavier. Trazendo esclarecimentos a respeito da doutrina cristã, com importantes orientações a respeito de como vivenciá-las, de como praticá-las, de como vivenciá-las no nosso dia a dia. Eu faço um convite para nos harmonizarmos internamente, elevarmos o nosso pensamento, saudando o nosso mentor individual e a espiritualidade amiga que nos acompanha, buscando o nosso Mestre Jesus. Dizendo ao Mestre, fica conosco, dizendo a Ele da nossa intenção de trabalhar em sua seara, de nos aperfeiçoarmos a cada dia um pouquinho, dando um passo à frente, de termos sempre a boa palavra, para que possamos gradativamente nos aperfeiçoando moral e espiritualmente. Que assim seja. A reflexão de hoje, ela é a lição de número 97, que consta do livro Vinha de Luz. Nessa lição, Emmanuel nos propõe analisar um ensinamento que o Mestre Jesus nos deixou e que transmite uma profunda advertência necessária merecedora da nossa melhor reflexão, né? É necessário que possamos refletir sobre isso. Então, Jesus diz assim, a lição inicia com a seguinte fala de Jesus: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Jesus, isso está em Mateus capítulo 15, versículo 18. O que Jesus quis dizer com isso? O que sai da boca procede do coração. Que é fundamental cuidar do coração, porque dele é que surgem as nossas palavras. Por ser o coração o grande criador, a grande sementeira de nossas palavras. As nossas palavras, elas têm poder, elas têm um poder imenso. Elas podem criar para o bem ou para o mal. Lembrando que a colheita ela é obrigatória, não é? Então, que possamos sempre semear o bem, para colher o bem. Por isso que Emmanuel, com muita razão e propriedade, ele nos adverte que temos que vigiar a boca, porque o verbo cria, modifica, constrói ou destrói. Emmanuel vai dizer assim, num trecho dessa lição: os elementos psíquicos que exteriorizamos pela boca são potências atuantes em nosso nome, fatores ativos que agem sob nossa responsabilidade, em plano próximo ou remoto, de acordo com as nossas intenções mais secretas. É imprescindível vigiar a boca, porque o verbo cria, insinua, inclina, modifica, renova ou destrói por dilatação viva de nossa personalidade. Então, através do verbo, da palavra, nós manifestamos ou a nossa harmonia ou a nossa desarmonia interior. E em conteúdo e forma, de acordo com o que nós falarmos, nós vamos equilibrar ou desequilibrar os nossos semelhantes. É sim nossa responsabilidade, como Emmanuel nos alerta, e nesse aspecto nós somos todos formadores de opinião. Nós estamos constantemente sendo observados, e não é só o palestrante espírita, o pastor, o padre, o professor, não. Nós todos somos observados no nosso dia a dia e o tempo todo. E estamos gerando opiniões, estamos gerando atitudes no nosso próximo. Quer ver um exemplo? Pode reparar quando você está dirigindo numa pista única, e tem aquela fila de carros e aí ela está lenta, tem alguém na frente que não está andando muito rápido e tal. As pessoas começam a se impacientar. Basta uma pessoa colocar a mão na buzina e buzinar, já várias outras saem fazendo a mesma coisa e às vezes até dizendo
algumas coisas ruins, né, pro motorista que está lá lento. Quem de nós pensa assim, será que ele está com problema no carro? Será que é uma carta nova? Quer ver um outro exemplo? Quando você está numa fila de supermercado, quando nós estamos aguardando o caixa e justamente a nossa fila está lenta, ela não anda. Você até pode perceber a operadora lá com alguém em pé lá, que dando a entender que está ensinando o serviço. Basta alguém na fila dizer assim, poxa, essa fila não anda. Pronto, quem está à frente, quem está atrás, começa a se impacientar nas próprias atitudes, começa a se impacientar e o pior, a emitir vibrações mentais negativas para aquela operadora. Quem de nós pensa assim, será que ela é novata? Será que ela está com problema na máquina? Não é? Quem de nós é capaz de analisar, será que ela está aprendendo o serviço? E se ao invés de fomentar a impaciência, nós aguardarmos com compreensão a nossa vez e quando chegar a nossa vez, dissermos assim para ela, antes de ir embora, olha, eu te desejo sucesso nesse teu trabalho. Duas coisas aí acontecem. Primeira, você está modificando o dia da pessoa. Segunda, você está influenciando quem está à sua volta para o bem. Essa é a diferença. Então, o cuidado que nós temos que ter com o que falamos, porque estamos o tempo todo sendo observados e influenciando pessoas, ou com os nossos valores, ou com os nossos defeitos morais. E a boca fala do que está cheio o coração. Quem disse isso foi o nosso Mestre Jesus. Nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, uma fala de Jesus que diz assim, bem-aventurados os puros de coração, porque conhecerão a Deus. Isso está em Mateus também. Então, quando Jesus diz que o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, a ideia é, se o que sai da nossa boca vem do coração, é gerado em nosso coração, porque o nosso coração ele é o grande criador, ele é a grande sementeira, né, de nossas palavras. Isso pressupõe que a pureza tem muito mais a ver com a nossa essência, com o nosso interior, do que com o exterior. Sabe qual foi um grande desafio que Jesus enfrentou quando ele esteve entre nós? Foi nos fazer entender qual o real significado da pureza na nossa relação com o Criador. Porque na época de Jesus, os povos, eles tinham várias práticas que, segundo a concepção deles, né, garantiam um estado de pureza. Então não podia se aproximar de pecadores, de prostitutas, tinha que lavar as mãos antes de comer, e para eles isso tudo era o exterior, mas para eles, na concepção deles, isso garantia a pureza e que Deus se agradaria disso, para se relacionar bem com o Criador. Só que essas práticas, elas estavam muito mais ligadas ao exterior do que propriamente ao nosso coração, ao nosso interior. Então nós vamos encontrar no Evangelho algumas passagens onde Jesus ele era questionado pelos fariseus, pelos doutores da lei, que diziam assim, por que ele come com publicanos? Por que ele anda com pessoas de má vida? Por que ele não lava as mãos antes de comer? Porque para eles, andar com pessoa de má vida, não lavar as mãos, o fato de você estar junto com essas pessoas, pecadores, você estaria se contaminando. E isso desagradaria, seria ruim para a tua relação com Deus. Mas na verdade, era menos a questão da higiene e mais a questão do ritual. Então tinha todo um ritual para lavar a mão, faz primeiro isso, depois faz aquilo. Era o culto ao externo. Aqueles rituais todos, eles não guardavam relação nenhuma com o interior, porque era mais fácil, não é? A prática exterior era mais fácil, muito mais fácil eu lavar a mão do que eu me reformar moralmente. Então, o que acontecia? Os fariseus, os doutores das leis, eles procuravam constantemente motivos para Jesus revidar,
para Jesus confrontar, para Jesus devolver ofensas. Mas Jesus é Jesus. Então, Jesus aproveitava desses momentos para passar os seus ensinamentos. Então, Jesus esclarecia que não é o que entra da boca que contamina o homem, que mata o homem, mas sim o que dela sai. Então, Jesus fazia questão de não aceitar essas práticas para nos mostrar qual é a verdadeira pureza que nós temos que procurar. Qual a pureza que nós temos que buscar? Para mostrar que a pureza mais importante era outra. Era a que vinha daqui, do coração. Então, é isso que nós somos convidados a entender. Que o que sai da boca procede do coração, e isso é que contamina o homem e gera a má palavra, o verbo ruim. Olha, temos um direcionador. Além de todos os exemplos e lições que nosso mestre nos deixou, nós temos um direcionador, que é a nossa consciência. Nós já entendemos que é na nossa consciência que estão escritas as leis divinas. E cada vez que eu me afasto dessas leis, eu atraso o meu lado. Mas a minha consciência, ela me sinaliza isso. Daí, o que me ajuda, o que me auxilia a ter essa consciência? A prática do bem, a prece, a meditação, o autoconhecimento. Ele me auxilia a dizer se eu estou na rota certa, se eu estou no caminho certo. Ele me auxilia a controlar o meu padrão de pensamentos, no sentido de caminhar para o meu aperfeiçoamento moral, espiritual e produzir, consequentemente, a boa palavra. Então, é de nos perguntarmos de qual alimento espiritual estamos nos nutrindo. Porque se eu me alimento de tristeza, de pensamentos negativos, se eu pratico a maledicência, se eu sou uma pessoa pendendo assim para o egoísmo, para o orgulho, para o rancor, né? Se eu não perdoo, se eu sou agressiva, enfim, se eu me alimento desses defeitinhos, o meu coração não vai gerar o bom verbo, a boa palavra, não vai. Então, antes de tomar cuidado com o que nós falamos, nós temos sim que tomar cuidado com o que nós sentimos e com o que nós pensamos, porque sentimentos e pensamentos, eles se manifestam através da nossa palavra. Daí, na prática, como tornar o nosso verbo bonito, robusto, positivo? Extirpando de vez do nosso sentir esses defeitos citados, extirpando principalmente o orgulho e o egoísmo, porque deles derivam todos esses defeitos, a maioria desses defeitos. Estudando, nos instruindo, procurando analisar as nossas atitudes, conhecendo-nos, colocando-nos no lugar do outro, procurando, enfim, ser úteis a favor do nosso semelhante, sendo benevolentes, indulgentes com o próximo, praticando, enfim, a lei de caridade, tolerando, perdoando, ouvindo o outro com respeito, esperando a nossa vez de falar. Assim, nós modificamos a nossa postura mental e íntima, vencendo dia a dia as nossas imperfeições. Para quê? Para que nosso verbo, nossa palavra, seja construtiva, seja edificante. E olha, tenha certeza, quando é sincero esse nosso querer nos modificar, quando nós nos esforçamos, tenhamos a certeza que os benfeitores espirituais, eles estarão nos sustentando, eles estarão bem do ladinho nosso, nos dando apoio, nos auxiliando. Esse é um longo processo que nós não vamos adquirir de uma hora para outra, porque nós carregamos um passado cheio de imperfeições, não é? Isso demanda esforço e esforço contínuo, dia após dia da nossa parte. Mas nós temos que perseverar, porque nós estamos destinados à perfeição. Todos chegaremos lá.
Então nós vamos vencendo a nós mesmos, nós vamos a cada dia nos aperfeiçoando, vamos trabalhando o coração nas vias do sentimento, vamos ampliando a nossa capacidade de trabalhar o nosso interior, para que nosso verbo se manifeste bonito, construtivo, positivo, edificante. O espírito de Joana de Ângeles nos traz uma orientação bem interessante no livro Episódios Diário, no capítulo chamado A Palavra, na psicografia de Divaldo Franco. Então ela nos ensina assim: usa o verbo com sabedoria, ensinando, ajudando e impulsionando as pessoas ao avanço, ao progresso. Articula a palavra sem gritaria, nem desconcerto emocional, de modo que se te faça agradável, inspirando os que te ouvem e gerando simpatia a teu favor. Fala sobre o bem, fala sobre o amor, fala sobre a esperança, propondo a alegria entre as criaturas e ensinando-as a adquirir segurança pessoal no processo da evolução. E aí? A pergunta que não quer calar. O que falamos? Como falamos? Estamos deixando nossos instintos falarem mais alto? Ou estamos deixando o homem inteligente falar por nós? Estamos deixando o homem velho gerar o nosso verbo? Ou estamos deixando que o novo homem, aquele que é reformulado, aquela pessoa já reformulada que vivencia a nossa reforma interior, se manifeste em nossas palavras? Nossas palavras motivam, elas constroem, elas edificam, elas auxiliam. As pessoas se agradam do que eu falo, das minhas palavras acolhem. E olha que importante, que Jesus nos ensinou, o que nós pedimos diariamente na prece que Jesus nos ensinou no Pai Nosso: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Não pedimos apenas o alimento do corpo, pedimos principalmente o alimento da alma. E Jesus, até hoje, ele alimenta a nossa alma com as suas lições e o seu pensamento de amor. Eu finalizo com um trecho, uma fala do Emmanuel, que consta no livro Bênção de Paz, com o título Criação Verbal, pela mediunidade do Chico Xavier. Sabendo nós que o Criador, ao criar a criatura, criou nessa mesma criatura o poder de criar, é forçoso reconhecer que toda frase cria imagens e toda imagem pode criar alguma coisa. Saibamos, assim, compor as nossas frases com as nossas melhores palavras, nascidas em nossos melhores sentimentos, porque toda peça verbal rende luz ou sombra, felicidade ou sofrimento, bem ou mal para aquele que lhe faz o lançamento na criação. Que Deus nos auxilie a ter a nossa alma em paz, que é o que necessitamos para ter a boa palavra, o bom verbo, o verbo que cria para o bem. Eu agradeço a todos e desejo que fiquemos todos em paz, com Jesus no nosso coração.